Salve galera, Marauê Carneiro por aqui, estamos iniciando o 8º episódio do Deal Don TV. Hoje um dia mega especial, hoje eu vou receber um casca grossa, um grande amigo, empresário, comunicador, já foi ator, eu chamo ele de Serial Business. Um cara que apelido, hein? Você gostou desse? Gostei, cara. Caio Flashman. Amém. Caio Flashman, bem-vindo, meu brother. Obrigado por ter aceito o convite. Eu tenho uma amizade com o Caio aí de pelo menos uns 7 anos. O Caio, o que eu admiro mais no Caio é que ele é um cara audacioso, ele é trabalhador, tem visão de negócio, sabe conectar pessoas, está sempre antenado em inovação, nos mercados expoentes. Cara, quanto assunto, cara. Bem-vindo. Bom, primeiramente, estar com você é como se estivesse lá em casa, na varanda, quanto muitas vezes a gente já fez, né? É uma honra poder estar aqui, falar com vocês. Parabéns pela estrutura. Uhum. E eu não me vejo assim como um serial business, né? Mas me vejo como um cara muito dedicado. E a palavra pra mim que eu levo na minha vida eu sou um cara muito ambicioso. Isso. A ganância nunca esteve ao meu lado, mas eu sou um cara muito ambicioso e por isso eu acabo fuçando e diversificando todas as minhas áreas de atuação, né? Legal demais. Eu gostei do que você falou, porque muitas vezes as pessoas confundem ganância com ambição. É importante ser ambicioso, né? A ganância ela é destrutiva, mas a ambição ela é construtiva, né? Sem dúvida nenhuma. A ambição, pessoal, é o sonho, né? Então, a partir do momento que você começa a mentalizar que você pode realizar, nada é impossível, né? Então, você tem as adversidades, mas você tem que ter ambição. Eu tenho uma ambição, enfim, de comprar mais 4 empresas, ou uma ambição, seja qual for, isso é ambição. A ganância é quando você, né, tira vantagem, né, acima de pessoas que te suportam, sempre quer, tá, né, tirando aquela, né, dinheirinho a mais. Levando vantagem. Levando vantagem. E esse não é meu perfil, e por isso que eu tenho tantas portas abertas em tantos segmentos, com grandes empresários, personalidades, e assim vai minha vida, hoje com 42 anos, desde moleque, né. E hoje, galera, são temas, nós vamos abordar temas que a gente nunca abordou, que são extremamente contemporâneos, que é esse mercado digital, esportivo, o e-sport, né, no Brasil e no mundo, uhum. E um pouco de projetos especiais, que eu sei que você gosta muito. O nosso programa ele é dividido, a gente começa falando um pouco da sua trajetória profissional, para conhecer o Caio, e depois a gente vai escolher uma ideia que você queira vender para nossa audiência, tá bom? Olha, vai ser o primeiro podcast, eu tive em 3 nas últimas 2 semanas. Uhum. Agora eu resolvi falar. Boa. Agora que eu tô sem voz, agora eu resolvi falar. Foi pra Vocês fora. acreditam nisso? Até como eu cheguei aqui, o porquê de assuntos até muito delicados e pessoais, que eu acho que é muito importante para a formação do meu caráter e do meu modo operante em qualquer mercado de negócio, seja o digital, ou seja, quando eu pego uma empresa, preparo ela para uma venda, sabe? Então, só perguntar que o patrão vai falar tudo. Da onde veio esse apelido? A tropa do patrão veio na pandemia, aí eu vou pular uma etapa, né? Tá. Onde eu e meu sócio, Marcelo Salomão, para quem não conhece, é presidente da Brasil Salomão, dono, e hoje presidente do Lead de Portugal, tá passando por um problema de saúde muito sério, tá sendo acompanhado pelo Fernando Maluf, enfim, e eu tô tocando as nossas empresas. Mas veio a pandemia, e na pandemia veio o desespero, né? Acho que vários mercados foram mais atingidos, mas o nosso, de consultoria comercial, de recuperação tributária, o que a gente fazia, o que a gente ia fazer? Eu falei, olha, Marcelo, eu vou abrir uma empresa, eu jogava FIFA, né? Falei, eu vou abrir uma empresa de esportes, porque os caras não têm contrato, os caras são tudo amador, e esse mercado eu tô vendo crescer, e vou começar. E aí, eu lembro que eu joguei um campeonato, fui bem, abre live, eu comecei a receber muito no direct, né, meu Instagram é muito agitado, abre live aqui, e comecei a ver que isso era uma maravilha, porque até pra você que também já foi ator, eu acho que se eu tivesse tido essa base, hoje eu encaro qualquer desafio, só preciso estar com a voz boa, né, mas qualquer desafio. E aí eu comecei a fazer muita live, pandemia, não tinha o que fazer, e as lives eram tanto de jogo, como ensinando as pessoas, com IRL. Minha mulher tá aqui assistindo, mas
conteúdos mais adultos, enfim, naquela época, né? E aí comecei a me identificar. E as pessoas viam um cara mais velho, e o público era jovem, como o patrão. Pô, ele é o dono de uma organização recém-nascida, ele joga, e ele ainda faz uma resenha com a gente. E aí começou, patrão daqui, patrão dali. E no aí, Twitch virou uma febre na época. No Twitch era uma febre, era live assim, tipo... cheguei a pegar 20 mil pessoas simultâneas. Foi aí que começou a sua audiência a ter uma relevância maior? Foi uma trajetória daí? Eu acho que a trajetória, ela veio assim muito do meu... Vem muito assim, se parar pra pensar, eu já tinha sido ator, eu tive uma agência de modelos, transitei, né, com muitos empresários, Ricardo Almeida, João Apolinário, Kaká, enfim. Então a galera já curtia meu lifestyle, mas com certeza o gancho pro número de seguidores que eu tenho, pra abertura para algumas marcas, foi daí sim, porque é uma coisa totalmente orgânica. Se você tá bravo, você não tem como esconder. Se você tá feliz, não tem como esconder. Entendeu? Então você tem um contato... Você é um cara transparente e intenso, assim, total. né? Então eu perdi um jogo, eu socava, xingava o vizinho, já parou polícia em casa. E aí a galera via o Caio real, entendeu? E depois eu lembrava, cara, eu tô, sei lá, com uns 7 mil pessoas me vendo aqui agora. E isso revertia muito. E aí soube aprender a lidar com o hater e transformar os haters, quase todos. Eu era, graças a Deus, bem querido e sou ainda quando eu entro em lives, para admiradores, né? Legal demais, legal demais. E, ô Caio, e como você enxerga o mercado do esportes hoje no Brasil? Você tem uma empresa, você agencia jogadores. Sim. Quais são os principais cases? Como que você enxerga aí esse mercado? Olha, eu enxergo dessa maneira. O eSports já é gigante há muito tempo, tá? Basta ver hoje a Fúria, que já passou por vários M&As, tem o Akari, tem o Neymar, entre outros, investindo, né? Só que eu, no meu estudo de negócio, quando eu estava com o Marcelo, imagina um advogado old school e um outro empreendedor diversificado, mas também não um empreendedor arrojado, né? E aí a gente vai para um cenário de games, lives, streamers, monetização com assinatura. Então a gente estudou os mercados e viu que no EA a gente tinha talvez menos possibilidades de ganho, porque o competitivo paga só para quem chega, mas uma amplitude para poder estabelecer uma marca. Porque assim, hoje uma line de CS para você competir é 300 a 500 mil reais mês. Caramba. Entendeu? Então eu hoje administro um time interagenciados tudo com 18º da verba. Qual é o nome do time? CM Sports, Caio Marcelo. Ah, tá. E tem as redes sociais pra Tem as galera redes seguir. sociais, @Caio Flash, @CM... Não sei se tá underline Sports, mas acho que é CM Sports. E aí a gente começou nisso, né? Então a gente começou a entender que primeiro a gente tinha que educar o mercado. Então como que era educar? Pegar os jogadores, que alguns são menores de idade, então pegar os representantes legais e tudo, e abrir empresa para eles. Por quê? Tenho meu sócio advogado, então eu não posso gerar trabalhista, não posso gerar nada. Então primeiro a gente abria empresa, fazia todo o corpo jurídico, depois a gente dava a estrutura de mídia, aí fomos entendendo, puta, os caras têm problema mental, né, de ficar ali jogando, ficam nervosos e tal, porque o jogo estressa, né, e o resultado às vezes não depende do jogador, às vezes a conexão tá ruim e você perde tudo por isso. Então a gente começou a investir em psicólogos, managers, até criar realmente o modelo ideal. Construir um atleta de alta performance. Construir um atleta de alta performance. Hoje eu tenho um atleta que eu fui campeão no palco, com ele da Libertadores lá na Comebol em 2022, que hoje ele foi pro Ajax e foi vendido por, não sei se eu posso falar os valores, tem que lembrar do meu sigilo, alguns milhões aí pra Arábia, né? E esse mercado começou a ficar muito aquecido, né? E qual é o jogo da Libertadores? É o FIFA? É o EA. Ah, tá. Mudou porque a FIFA agora brigou com a EA, né? Até onde eu sei, a FIFA pagava, sei lá, royalties de 100 milhões de dólares por ano. Na renovação pediu 1 bilhão, a EA falou, eu sou maior. Então aí ficou uma confusão, porque a Comebol veio com a EA, a Champions também, a Bundesliga, a Premier League, mas a FIFA vai para um jogo que é
infelizmente tem que falar, que é o eFootball da Konami, muito fraquinho. E aí fica essa briga, então a gente fala EA hoje. Devido às proporções, você é um ex-atleta de esporte que virou empresário de atletas. Estudo de mercado, né? Quando você vai estudar, você que já teve várias empresas, o meu estudo foi jogando. O Caio foi jogador de FIFA. Então. Mas... Inclusive ele postou, ele me marcou outro dia e eu percebi que tinha alguns fãs ali, porque o que veio de comentário, pô, esse cara jogava muito, não sei o que, até te mandei os prints, né? Verdade. Não, eu jogava bem, porque tudo que eu faço eu me dedico, mas vamos ser sinceros que eu no meu dia a dia, na pandemia menos, mas eu no meu dia a dia de trabalho, onde eu tenho que administrar clientes, que quando vem um cliente... Na área que a gente atua comercial, ele vem normalmente sem entender o processo. A imersão que você tem que fazer, o estudo que você tem que fazer, entendeu? Eles já querem ou ser vendido ou aumentar o faturamento e tem processo para isso. Às vezes você tem que fazer um treinamento, você tem que treinar a equipe comercial deles. O resultado é o resultado. Quem vive de resultado vai ficando carequinha que nem eu tô ficando. Não tem jeito. Então, nesse negócio eu tinha que entender o jogo, entender os estresses que eles passavam, como jogava, a métrica, como eu ia monetizar em live, como eu poderia fazer uma empresa segura para o meu sócio adquirir e para a gente ir andando step by step, abrindo outras lines, ou agenciamento, que é o nosso forte hoje, ou entendendo o mercado, mas sem se arriscando, né? Então, graças a Deus, a CM sempre com grandes patrocinadores, patrocinadores às vezes que não são como hoje a gente tem a Pichal, maior e-commerce de games da América Latina, empresa que acho que faturou 4 bi o ano passado. A gente tem a Duex, a gente já chegou até a Santista, que é da área têxtil. Então, assim, sempre fazendo um bom trabalho, muito pela profundidade que eu tenho com os meus relacionamentos, mas você tem que dar uma entrega. Então, por que a Santista entrou com a gente? Porque a gente foi para um Mundial levar um menino que era assistente de padaria no Capão Redondo, eu emancipei ele, e foi o primeiro menino de uma equipe brasileira a ir pro Mundial. Então o moleque fez 16 anos, quando ele estava com 17. E com 17 ele estava indo viver uma experiência em Londres e na Dinamarca entre os melhores do mundo. Esse menino faturou $100 e poucos mil, eu não sei exatos os valores, e virou a renda da família. Então essa storytelling para uma marca, seja qual for, é maravilhosa. Entendeu? Porque tem esse cunho social e tem essa coisa de que os grandes empresários, né, o próprio João Apolinário que eu citei, já estão no game. Porque eles já viram que isso, além de ser um mercado muito aquecido... O Ronaldo também dá uma... Ronaldo, Akari, Neymar, João Apolinário, eu dou muitos exemplos. Até os novos que saíram, João Vlogs, Paulinho Louco. Você teve visão ali de associar a pandemia a isso, que o mundo, né, associou. Eu podia ter sido o maior streamer. Eu podia ter tido a maior org, porque eu sempre tive muito acesso a fundos de investimentos, eu tinha um sócio que investe muito forte, marcas, eu tinha uma plataforma que era agência de modelos, então onde eu tinha clientes e objeto de desejo de um monte de empresários, entendeu? Mas eu sempre quis ir prudente. Você lembra como eu era chato? Quando você me chamava pra vir fazer o comercial aqui, eu falava, cara, tem que entender o projeto. Lógico. Não trabalho pro CCFI. Não, nunca fui rei na barriga, nem nada disso. Mas eu tenho que entregar o que eu posso entregar. Entendeu? Se comprometam com o que você possa fazer. Arriscar até um limite. Porque senão a decepção é grande e depois pra correr atrás já era. E o nosso mercado é desse tamanho, tá? E aí vocês estão ouvindo o comercial dos mais brabo aí do nosso Brasilzão. Caio, tem algum projeto em andamento, alguma novidade que você queira apresentar para o público do Diário de São Paulo? Olha, vou falar do Phygital, depois eu quero contar aquela historinha do começo. Projeto, é um projeto específico ou é um mercado? Não, o Phygital, a Kings League é Phygital. Tá. Tudo que envolve regras ou jogo de game com o real, isso se chama Phygital. O ano passado começou um movimento que chama Game of Future, que é um movimento do Putin, do pessoal, enfim. Saíram da Olimpíada, saíram da Copa do Mundo e eles montaram um campeonato. Investiram mais de 210 milhões de dólares e fizeram um campeonato. Este ano, eles lançaram no Brasil. E aí, quando lançaram no Brasil,
eu falei, nossa, cara, eu tive uma experiência tão legal no F7, eu já representei São Paulo, Ponte Preta, Corinthians, ganhei tudo. E fui diretor de futebol profissional. Então... O que você não fez, cara? Eu tô indo de trás pra frente, mas ainda vou contar como eu cheguei e qual foi o meu gatilho pra ser um cara que... Quero falar sobre isso. Sabe, pra ser esse cara. E aí eu falei, cara, de F7 eu conheço muito. E as regras vieram tipo um mês antes e tal, e eu vi Corinthians vai participar, só equipe grande participando. Eu falei, cara, vou pegar os melhores do campo. Eu já tenho uma empresa de game. Vou montar 2 times ainda, porque eu por ser eu tive a notícia privilegiada, eu montei 2 times. Montei o Nacional, que é o Nacional tradicional lá da Marquês de São Vicente. Sim. Montei um baita uniforme e tal, cheguei no dono lá, amigo meu, falei, deixa eu montar um time pra você, de um campeonato que até onde eu sei vai pra Dubai. E o prize pool era $1 milhão, agora $2,5 milhões pra cada modalidade. Aí eu vou explicar isso. Tá. E a gente vai para Dubai, vai como seleção e tal, e eu quero cercar, porque parece que vai vir gente do Rio, do Sul, de tudo quanto é lugar, e esse campeonato, ninguém sabe o que vai ser, mas eu já, como sou fuçado, já tinha visto o da Rússia um ano antes. Falei, cara, se for assim, eu achei o meu gatilho. Trabalhei tanto tempo no EA brigando com gente que investe muito mais, agenciando jogadores, tem que trabalhar e tal. Pô, achei onde eu posso ser o melhor. Aqui eu posso ser o melhor. Aqui eu tenho know-how, aqui eu tenho bagagem pra ser o melhor. E aí eu lembro muito bem que aí aprovaram eu indicar um time, então eu entrei como patrocinador, tinha um acordo com eles, e montei o Nacional e a CM. Beleza. E eu lembro que minha mulher tava indo viajar, e eu falei, eu vou ser campeão, e o ano que vem, no fim do ano, você vai até na comissão, como médica e tal, e eu vou representar o Brasil. Em Dubai. Em Dubai. Eu vou ser campeão. Ela, mas você nunca falou assim? Eu falei, e nunca vou falar. Aqui no EA eu não posso falar isso. Tem times que investem mais, tem jogadores que estão às vezes mais qualificados, tem servidor. Aqui eu me garanto. O dito e feito. Caímos no mesmo grupo, com Corinthians, Nacional, todo mundo. Classificou semi-nacional. Final semi-nacional. O segundo não ganhava nada. O primeiro já parte de pelo menos, sei lá, 40, 50 mil dólares por causa do prize pool, né? Ano passado foi 10 milhões de dólares, né? E aí eu fiz a final caseira, mas obviamente com a minha marca, torcendo pra minha marca e do lado da minha marca. E aí a gente foi campeão. E aí eu não tinha noção da magnitude. Aí veio a Kings League. E até falei com o Kaká, e aí eu entendo que eles têm uma estratégia de influencers que estão mais ativos agora, tipo Ludmilla. A gente tá falando de uma Ludmilla, de um João Vlogs e tal. Mas eu falava, Kaká, eu tenho um know-how maior que todos esses presidentes, inclusive que o Gaules. Mas assim, anos-luz. E a gente pode, pelo meu nicho de relacionamentos, montar uma equipe competitiva que vai agregar. Além disso, tem esse ativo de trazer marcas. Por exemplo, tem tudo a ver uma Pichal patrocinar a Kings League, entendeu? Hoje ela é sua patrocinadora. Minha patrocinadora, a gente já tá vendo alguns projetos, tipo a Supercopa da Várzea que eu vou lançar agora. É uma que a gente vai criar um espaço gamer, a gente vai fazer uma Supercopa da Várzea, onde a gente vai poder fazer conteúdo com os 12 times principais da Várzea, onde vai ter shows, entretenimento, onde vai ter campeonatos paralelos que vão gerar contratos, onde a gente vai poder gravar dentro de Heliópolis, porque um dos sócios tá lá. Qual é o nome desse projeto? Supercopa da Várzea, que eu tô com o Matheus, com o Carlos e com o Dedé de Heliópolis, que é apoiado e é diretor da CUFA, que é a ONG da Globo. Então, cara, tipo, a gente tá lançando oportunidades dessa maneira. Então, pô, já tô falando com o João, pô, Pichal, dá pra montar um puta espaço gamer aqui, entendeu? Então, assim, imagina o que eu poderia fazer, é aquela coisa, você tem uma Ferrari pra dirigir, um Corolla. Eu não tenho um Corolla já, eu já tô numa Mercedes, mas se eu tiver uma Ferrari, é muito mais fácil eu chegar na reta final, né? Lógico. Então, a gente vai, e agora eu tô criando o meu caminho, mostrando as vantagens da onde eu tô perante a Kings League, entendeu? Pra mostrar que se eu não estiver lá, eu vou ter que competir com os caras. Ah, Caio, mas você é audacioso. Vou competir. Sempre foi, não é de hoje. Vou competir com todos que estão lá. A mesma Superbet que tá patrocinando lá, quer nos patrocinar. Eu vejo, Caio, desculpa te interromper, eu ainda tenho outros Caios aqui que eu quero... é o mesmo Caio, mas outros, você entendeu. Eu ainda quero falar do Caio influencer. Lógico. Que eu tenho acompanhado o seu crescimento de audiência.
E o Caio também ligado ao mercado de bet, aí que é um mercado extremamente potente, Sim. monetizado pra caramba aí, agora com a regulamentação. Só que pra mim, pra você é muito claro esse conceito chamado Phygital. Não é claro pro pessoal ainda. Não é. Não é. Gente, essa palavra Phygital, eu acho que até nós vamos ter um corte aqui. Corta aqui, Diego. Phygital, mundo Phygital. É a mistura. O que é o mundo Phygital? O mundo Phygital é tudo que envolve a mistura do mundo virtual com o real. E qual é a vantagem do mundo Phygital perante, por exemplo, a um mundo gamer? É porque qual é a grande preocupação hoje dos pais de todo mundo? É aquele menino que chega em casa e fica jogando. O Phygital te leva ao esporte, entendeu? Então, a Kings é um Phygital com regras de game, a Game of Future, do qual hoje nós somos chancelados, né? A gente tá tendo até apoio, não posso ser até onde eu posso falar, mas certo. Vai ser chancelado como a liga oficial, Phygital, do game pro campo, mas o que eu faço com os meninos do game? Vão ter que treinar, porque eles têm que talvez entrar em campo. Quantos atletas você tem hoje? A CM Sports agencia? Como agenciado? Cara, eu tinha falado no Palmeiras Cast, que eram 32, mas eu refiz, acho que são uns 20, contando com os jogadores físicos, entre 26 a 30 jogadores. Legal. E os contratos são parecidos com jogadores de futebol? Sim, luvas, direito de imagem. Eu tenho um menino, como eu te falei, que a multa dele é $1 milhão, né? Jogador de... $1 milhão. E eu não vendo por 970 mil. Não vende? Não vendo. Porque eu sei que tem mercado, já veio gente da Arábia. Não sei se eu posso dar spoiler, mas dois atletas meus vão jogar a La Liga no ano que vem. Então os times fazem esse intercâmbio. 2 atletas meus vão jogar a La Liga. Eu não sei se ele ainda tá pronto, porque foi o primeiro presencial dele. Então. Moleque acompanhado pelo time do Ronaldinho desde os 12 anos. Ele fez... Time de qual, Ronaldinho? Do Ronaldinho Gaúcho. Ah, ele tem um time. Ele saiu e aí a gente fez a parceria de agência, Great Team Brasil, né? E eu acabei assumindo esse jogador, essa pérola. E o menino ganhava tudo desde os 13 anos. Aí ele fez 16, jogou um campeonato, classificou entre os 16 melhores da América do Sul e foi pra Libertadores. Jogou no palco contra o campeão, perdeu no último minuto e perdeu pro outro atleta que é da minha equipe na prorrogação. Jogou no palco? No palco. Quem entregou a taça foi o Zé Roberto. Eu ouvi isso. Quem entregou a taça foi o Zé Roberto. Quem entrega da Champions League é o Kaká. Quem entregou o último Mundial foi o Cristiano Ronaldo. E esse ano vai ser o Neymar. Pô. É um mercado muito grande. Mas é um mercado que tem suas deficiências, como todos também. Legal. Caião, e vamos falar um pouquinho do mercado bet. Vamos. Como que você está posicionado nesse mercado? Eu percebo que você tem uma audiência ligada a um pouco a esse mercado, alguma... Até olhei pra minha mulher. Como que você vislumbra aí a sua continuidade nele e a sua participação nele? Isso está sendo os maiores debates meus com a minha mulher em casa. Mas foi bom esse tempo que eu parei. Eu tive uma explosão meteórica numa live quando eu fiz uma brincadeira de 10 ao inferno ou ao céu. E eu terminei com R$104 mil, apostando sem saber betar. Aí, como tudo, eu comecei a entender os mercados de cada casa e tudo mais. E aí, eu tenho um grande amigo meu que é o Bruxo, que foi considerado, inclusive, o melhor tipster do Brasil o ano passado. Como é o termo? Bruxo. Não, o outro. Tipster. Tipster é quem dá as bets, né? Normalmente no Telegram, né? Não é todo mundo que conhece também. Conheci todos, né? Tive acesso a todos. Tem os mais hypados, você tem o Tilt, você tem outros, né? O próprio que fez o reality show. Mas eu não acho que ele tá nos melhores do meu ponto de vista, que é o Ortega. Tá. Eu acho melhor o Bruxo, não é porque é meu amigo. Tá porque bom. O cara realmente tem uma história de vida e como ele converteu isso pra um negócio é absurdo. E ele falava, Caio, você leva o jeito. Você gosta de futebol. Pô, eu viajei pra mais de 65 países, eu fui pra 2 mundiais e o Palmeiras, pra várias Libertadores. Então eu vejo futebol o tempo todo, eu entendo de futebol. Eu sei o time que vai... Eu acompanho. Já empresariou time de várzea? Já fui diretor do misto no Mato Grosso do Sul, profissional. Já empresariei jogadores na várzea. Então assim, cara, eu falava, cara, é verdade, cara. Se eu focar no futebol em si, eu acho que eu vou bem. E aí ele falou, pô, se você for bem, eu vou conseguir uma
puta patrocínio pra você, porque meu Instagram já tinha mais de 1 milhão de seguidores, mas é aquilo que você falou, de pegar um público que fideliza, os fanáticos, né? A gente viveu isso na Itália, você lembra, né? Cara que falava, patrão tips, cara, como é que pode? E aí eu tive uma ascensão muito meteórica, que eu abri o Telegram pra ter um patrocínio, eu tinha um patrocínio que eu ganhava mais de 100 mil por mês. Isso já está ligado ao Bet. Bet. Eu não posso falar o nome da patrocinadora, a não ser que ela volte atrás e patrocine meu time no Digital, senão eu tô negociando com outra, não posso falar. Toma essa. Se você ver, ó, eu vou voltar, hein? E aí, pô, era um valor bem alto, expressivo, pra mim. Tanto que até os tips, eles falavam, cara, você tá ganhando um valor que nem quem tá trabalhando há muito tempo tá. Você tá usando o seu Instagram e você tem que abrir o Telegram. E eu abri o Telegram e no primeiro dia eu bati acho que umas 3 odds. Odds é quando você faz uma múltipla ou uma aposta num jogo e é o valor multiplicador de mais de 70. No primeiro dia. Aí 70 pau. Então assim, você botou 1.000 é 70 mil. Caramba. Aí a divisão de banco eu falava, ó, você divide por 100 ou por 50, você tem 1 milhão, 1.000, 10 mil, divide por 50 e aí você manda as unidades. Então assim, a minha unidade, como eu tinha patrocínio, ela era um alta. Fundo. Foi tipo um fundo. Então a minha unidade era alta, então uma unidade minha, se eu tinha 300 mil, no caixa, era de 3 mil a 6 mil reais. Então quando eu mandava no grupo uma unidade, 3 mil a 6 mil reais. Só que o que acontece com esse mercado? Então eu dei uma estourada, peguei uma odd que foi uma das recordes, agora já bateram, uma odd de 700 e pouco, tá até no meu Instagram, 600, um absurdo. Só que aí eu vi que as pessoas me vincularam muito a odds altas. E aí eu pego a dor das pessoas, eu tenho esse lado muito humanitário. Mesmo explicando e falando, eu vejo que as casas de apostas não estavam fazendo e não sei ainda se estão fazendo um bem. Isso eu tenho que falar, eu tenho que ser sincero. Se eu perder patrocinador, tô nem aí. Um bem pra sociedade. Perfeito. Até pra mim, no meu equilíbrio que... Emocional, mental. O que é ser feliz? Feliz é você ter a sua mulher, é você poder fazer uma academia, poder viajar, poder trabalhar. Eu tava vendo que nem pra mim tava tendo um equilíbrio. Porque se você faz uma coisa, você tem que se dedicar. Você tem a responsabilidade de lidar com o dinheiro dos outros, mesmo que não direta. É indireta. Você fala, é amém. O cara copia a tua bet. Era quase um day trade ali de bet. Total day trade. Porque era no dia que você fazia o seu balanço. E aí é isso que as pessoas têm que entender. Você tem que, quem você segue, você tem que fazer o balanço do mês. Entendeu? Porque você pode ter um dia de bad run. Você pode ter um dia de ruim. Uma zebra pode acontecer. Eu não aposto mais em resultado. É tantas finalizações, é falta. Eu continuo betando. Cartões. Eu pego tendências, estatísticas, eu estudo, eu assino lugares, né? E além de mercados que eu não conheço, pra ver se bate. Eu pego, tipo, os últimos 10 jogos do Galatasaray. Pô, bateu mais de 7 escanteios, jogando em casa, contra time mais fraco. E ele tem uma média de gol tanto. Então eu tento cercar dessa maneira. Os caras querem saber quem ganhou ou quem perdeu. E aí eu comecei a ver que muita gente tava perdendo. Sempre fazendo muito sorteio, eu sempre ajudei muitas pessoas, você sabe, né? Nas lives. Já levei menino pra conhecer Kaká, já levei viagem, PlayStation. Então eu dava muitas bancas do meu bolso. Porque eu via que quando eu errava uma múltipla que não é fácil acertar, senão nem estaria aqui, eu estaria em Maldivas. Né, tá certo. Né, no meeting, eu tirava do meu bolso e fazia sorteios aleatórios pra galera assim, né? Tipo, ficar feliz, mas eu falava individualmente, era um trabalho muito grande. Hoje eu tenho ADM no meu Instagram. Então era um trabalho muito grande de falar com um a um e explicar, cara, usa, se divirta. Isso pode ser uma renda extra, mas se divirta. Então hoje, regularizada, eu vejo que é um negócio que se você tiver cabeça, pode ser uma coisa muito boa. Agora, se você ganha 5 mil e quer botar 5 mil na bet, você vai dar perder. merda. Vai dar merda. Você vai... Outra coisa, você pode acertar uma. Aí quando você bate uma alta... Eu lembro de uma que eu bati, que foi quase 50 mil, não foi, amor? Só que era um mês ruim meu. Eu já devia ter perdido mais de 50 mil. Já tinha perdido mais, né? Porque eu apostava alto. Eu betava, não posso usar essa palavra, eu betava alto, né? E aí eu assisti essa de 50 mil, eu esqueci tudo que eu tinha errado no mês. O sentimento que te faz de que... eu acertei, eu estou potente. Então, eu tinha pedido minha organização, meu padrão, e comecei a até acertar uma grande, beleza? E o quanto eu perdi? Esse cálculo, quem faz é bem sucedido na área.
Quem não faz, dança na praia. Caio, parabéns, me sensibilizou a sua transparência, porque com o quão formador de opinião você se tornou hoje, e você falar com tanta clareza e orientando as pessoas, porque existe um perigo aí, né? A saúde mental, o quanto você soube enxergar, né? Eu sempre termino a pergunta aqui do programa, o que é o sucesso para você? E você trouxe em forma de felicidade esse questionamento, né? Sim. Essa maturidade. A gente até conversou antes de começar essa entrevista, tocando num ponto pouco da sua história pessoal. Pra terminar, muito bom. Muitas pessoas acho que não sabem, né? E vai ser a primeira vez que eu vou falar. E esse corte eu talvez não possa colocar em Instagram e nada, mas isso daí é um corte da minha vida. Isso é muito importante. O Caio, me sinto honrado de você me permitir tocar nesse assunto. É a primeira vez que eu falo ao vivo isso pra alguém. E eu tô sentindo que você tá realmente entrando numa outra fase da sua vida, com fichas caindo assim como eu. É interessante a maturidade, né, cara? Pra quem não sabe, o Caio é filho do ex-presidente mundial do McDonald's. Ex-presidente mundial do McDonald's. Isso. E conta um pouco da trajetória do seu pai e o quanto isso, a relação de vocês, o quanto isso fez você amadurecer e chegar em quem você é hoje. Cara, você tem ainda mais tempo? Temos aí 10 minutos. Aí, produtora. 10 minutinhos. 10 minutinhos, vou tentar encurtar uma história que é até hoje uma história da minha vida, é muito difícil. Tá. Falar que eu tô superado é difícil. Eu nasci, na teoria, num berço de ouro. Num berço de ouro. Não é a realidade do meu pai, que nasceu fritando batata, virou presidente do McDonald's, depois da América Latina e vice-presidente mundial. Mas eu nasci com uma família, como qualquer família normal. Pai, mãe, irmã em casa, família juntas e tal. E eu sofri muito na minha adolescência. Muito, assim, meu pai sempre foi um cara muito agressivo. Ele é um cara que colocava sempre o poder em primeiro lugar. Que pra mim isso não existe. Tem empresários que têm sucesso com isso, mas eu acho que espiritualmente não vão ter. E muito agressivo mesmo, sem detalhar muito. E eu soube da separação dele quando eu tinha 13 anos. Ele era patrocinador oficial da Copa do Mundo, como McDonald's. E minha mãe não viajou na época. E eu achei estranho. E aí quando eu chego lá, na viagem, acabo lá, Baggio erra o pênalti, fiquei um mês lá nos Estados Unidos. E aí, amanhã vocês vão voltar pra São Paulo. E eu vou ficar aqui porque o papai se separou da mamãe. Aí a minha reação foi beliscar minha irmã, né, meu? E levei logo um socão na cara, muito forte. Abriu minha boca inteira, voltei com a boca sangrando lá, daqui pra cá, e virou um processo litigioso. É difícil falar sem chorar, mas vou segurar. E aí isso criou um trauma na minha vida. Um trauma que eu tive que lidar. Até hoje eu lido com psicólogo, constelação familiar, uma série de coisas. E aí foi difícil perdoá-lo, né? Porque a minha adolescência foi repleto de seguranças atrás, tudo, coisas que eu não queria. Porque a imagem de herói caiu por terra. E bom, passa tempo. A única coisa de tudo que eu vou te contar rapidamente agora, que eu agradeço, é que se ele não tivesse passado pela demissão do McDonald's por justa causa, depois ele ganhou uma baita ação, eu não teria criado a minha verdade e virado homem. Porque eu falei, em algum momento, assim, então vou aproveitar. Já que esse cara machuca minha mãe, o cara não tá nem próximo de mim, eu vou aproveitar. Então eu vou andar com segurança, vou gastar o cartão sem parar. E aí quando ele teve essa situação, eu falei, eu preciso me virar. Sou formado em publicidade, fiz pós em gestão de negócio, eu já tinha sido ator da Malhação, já tinha voltado para São Paulo. E eu tinha um nicho de relacionamentos dos filhos, né? Santo Américo, Mobile, né? E do meio artístico muito grande, que só foi se crescendo. Então eu conheço Ricardo Almeida há anos, Jorge Pontual há anos. Eu não tô falando de 1, 2, 3 anos, tô falando mais de 15 anos, 20 anos. Né? Então você pensando assim, você fala, nossa, legal. Vai me avisando do tempo. Vai lá. Tá? E aí eu abri uma semi-factory, e continuei trabalhando no meu mercado. Lembro que eu estava numa agência, e aí o meu chefe, que era o Eduardo Simon, você conhece? Sim, ele é presidente da galeria. Ele depois foi presidente da África. Ele falou, cara, não dá para te manter como atendimento aqui,
Porque se você quer trazer a conta da J. Macedo, que é 30 milhões de verba, você só atendimento da Häagen-Dazs, cara. Vai voar. Eu lembro até hoje. E aí eu fui voar, aí empreendi o Almídia, a primeira holografia do Brasil, tal, tudo. E em paralelo eu acompanhava a carreira do meu pai, depois que ele ganhou a causa do McDonald's. Saiu na imprensa, né? Saiu na imprensa, tá tudo na imprensa e tal. Ganhou um acordo, né? Até a parte criminal não sei, mas a parte civil. E minha mãe sempre acreditou. Minha mãe é uma pessoa, a melhor pessoa da vida, assim, sempre acreditou muito nele. E na época eu comprei um apartamento, eu posso falar bem claramente que na época eu não tinha como declarar tudo que eu declaro, né? E aí eu lembro que eu dei o dinheiro pra ele, falei, compra um apartamento pra mim. E aí ele tinha comprado a marca Bar do Alemão, na época. E aí depois você me dá quando for. Se quiser financiar, parcelar, não tem problema. Quando eu quiser, você quita e vai. Fui pagando o condomínio e tal. Chegou em meados, tô cortando, chegou em meados de 2019. Fui vender o apartamento, eu já não tava mais lá. Aí eu já estranhei. Aí conversei com ele fez uma confusão de dia. Falei, pô, pai, tipo, você nunca me deu uma ajuda financeira. Ele nunca me deu uma ajuda financeira. Tudo que eu conquistei foi sozinho, porque a Factor cresceu. Entendeu? Eu comecei a dar consultoria comercial, aí atendi algumas empresas que você sabe, que eu não vou falar aqui, que me geravam uma renda grande. Quando eu vi, eu tava tirando mais de 300 mil por mês, tranquilo. Eu criei a minha verdade. Eu criei a minha estrutura financeira. Só que eu olhava e falava, cara, como assim, perdeu o apartamento e tal? E aí eu lembro de um dia que ele pede pra eu assinar um contrato, que era uma holding, porque ele tava recebendo um processo trabalhista do Bar do Alemão. Esse Bar do Alemão a única coisa que eu fiz por ele foi indicar investidores para ele, que investiram 3 milhões e 600 em menos de 10 dias eu consegui essa proeza para ele, e eu ganhei uma banana disso, só, tá? E você sabe que eu cobro no mercado pra fechar negócio. Lógico. Mas eu fazia tudo pela minha mãe, porque minha mãe tinha uma condição litigiosa de a pensão. Era papo de 8, 10 milhões de reais, a pensão. E aí minha mãe foi indo, e aí eu tive uma ex-mulher, hoje nunca mais vou ter, agora garanto que nesse plano só tem uma até o resto da minha vida, mas eu tinha uma mulher, que você conheceu. Sim. E a gente tava numa pandemia, enfim, de relacionamento, eu lembro que eu tava no Fazano Boa Vista, e aí minha gerente do banco começa a ligar, pô, bloquearam seus bens, bloquearam, falei, o que tá acontecendo? Quando foi ver aquele documento que era uma herança, uma maneira dele proteger a gente, que eu saí em 3 meses, porque ele não tinha quitado a pensão com a minha mãe, então eu nunca quis dinheiro dele. O cara entubou tudo na gente. Minha irmã perdeu um filho na época. Minha irmã eu quero falar até pouco disso. Tem a minha afilhada e só isso. Minha mãe tá indo pra segunda operação. Isso é um puta trauma. Na época eu quis atacar, mas a minha espiritualidade ela vem evoluindo. Porque é meu pai. E o que tá na Bíblia? É honrar pai e mãe. Por mais ódio que você tenha, você tem que honrar pai e mãe. E eu falo com raiva, mas eu queria estar falando bem do meu pai aqui. E aí eu falei, pô, bloqueou foi uma puta grana minha. Apartamento, carro e tal. Eu falei, cara, pô, isso eu conquistei com o meu trabalho. Não, vou te dar, vou pagar. E minha mãe foi confiando até ele fazer os 70 anos e falar, não pago mais nada nem pra sua mãe. E sumi. Casou 6 vezes, sumiu. Todos os bens, falava que não tinha condições de trabalhar. E aí eu sou do mercado, não tem condição de trabalhar, vai lá no Issanda, Megapolo, pra oferecer uma marca. Como é que não tá trabalhando pro Grupo MC? E eu podia atacar ele de outras maneiras. Mas eu não fiz. Só me defendi na trabalhista de algo que eu não fiz, que é a nossa justiça. Entendeu? Paguei o advogado, aí veio a cirurgia da minha mãe, aí veio tudo isso. E veio a frustração. Porque até hoje eu não consigo entender como uma pessoa que teve tudo. Deus deu tudo pra ele. Um cara que vem de baixo. Ele é inteligente, ele usou os instrumentos. Virar o que virou. E transformar a vida dele numa... Eu vivo fudido, com tudo escondido. Entendeu? Eu vou trair meus filhos, a minha ex-mulher, porque eles são ingratos, não sei. Foi o meu dinheiro que você pegou, cara. Entendeu? Que é o meu trabalho, a honra da minha mãe, que aceitou suas traições, da sua neta, que você nunca viu.
E aí comecei a trabalhar muito isso. E para vocês entenderem onde eu quero chegar com isso. O meu gatilho de vida para eu poder diversificar, se transformar nesse me transformar, cara de hoje. trabalhar em moda. Hoje eu tô abrindo o Clube da Beleza na área de medicina. Hoje eu tô agenciando, não posso falar quem, um médico do Einstein que tá querendo ser contratado pro Vila Nova Star. Eu poder trabalhar em qualquer mercado. Se você falar do pessoal que cuida de dados aqui, se eu ficar aqui 2 dias, 3 dias, eu vou sair vendendo isso. Porque a vida me deu essa opção, entendeu? Ficar em casa ou diversificar. Podia ter sido o filhinho de papai, seguido a carreira, ia tomar de qualquer jeito. Mas o que eu quero dizer pra vocês com isso é o equilíbrio, a felicidade, o equilíbrio de fatores. Se você não tá bem com a sua família, bem com a tua alma, você não é próspero. Você pode ter 3 bilhões. Se você também não tem o material, você também não é próspero. E esse é o desafio que a gente tem nesse plano. Buscar sempre o equilíbrio. Exatamente. Pô, foi... Caião, posso te garantir que foi um dos episódios mais, assim, marcantes pra mim. Acho legal como você é um cara de verdade, assim, visceral, né? E parabéns pela sua trajetória. Parabéns por todas as suas conquistas, por esse cara que você virou. Papoli também, que tá aqui, com certeza estava apoiando nesses momentos. Momento difícil que ela viveu comigo, que E se o- mostra uma grande mulher. Boa, Caio. E o Caio, pra quem não sabe, né, segue ele lá na arroba Caio Fleshman, no Instagram. Esse é Parmeira doente, né, Caião? Como que é a sua história com o Palmeiras? Conta aí. A história com o Palmeiras, meu avô era italiano, faleceu cedíssimo, né? E eu tinha minha mãe. Eu tenho minha mãe tatuada no corpo em tudo quanto é lado, né? E meus tios querendo que eu fosse e tal, mas eu gostava do verde, eu gostava de ser do contra, novinho, aquele molequinho. Meu primeiro título eu tinha 9 anos de idade. E aí eu fui acompanhando o Palmeiras, virou uma grande paixão. Agora tô até vendo o negócio dos projetos Palmeiras, estive lá, estive até com a Leila. E aí acompanhei o Palmeiras, fui pro Japão, fui pra Dubai. Tem bastante seguidor palmeirense, né? Tenho, quase todas as comunidades do Palmeiras me seguem, a própria Leila, todo mundo me segue. Porque eu fazia esse conteúdo, né? Em Dubai eu lembro que eu entrevistava todo mundo, eu vivia o dia a dia, eu pintava o cabelo, eu invadia, eu tomava uma na rua em Abu Dhabi. Isso, não façam isso. Vocês vão Quando ser que você presos. vai pra Dubai? Já tem data o campeonato? Dubai, o campeonato saiu hoje, um ofício. O campeonato é de dia 16 a 21, o Mundial. Mas eu vi que a gente vai ter que estar indo dia 13. E eu vou como empresário no Corporate Games, que vão ter chefes de estados, grandes empresas, em outubro. Qual que é o valor da premiação mesmo? Geral tá em 10 milhões de dólares. 10 né? milhões de eu dólares. acho que se a gente ganhar é papo de 1.250.000. Eu tenho que ver exatamente assim. Caramba, Por aí. boa sorte. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Falar com você é... Porra, e a gente aproveitou pra gente se ver novamente, vamos estreitar. Legal você ter vindo conhecer a Nets aqui também, onde tá incubado. A Comercial. Diodone, Tô precisando, viu? De uma empresa, eu tô precisando da Ferrari. Me dá a Ferrari aqui. que aí o resto você faz. Pô, A Diodone, Caio, é uma empresa de intermediação Foi que está incubada. incubada aqui. Então a gente mapeia soluções tecnológicas e oferta para o Corporate Venture Capital. pô, legal demais isso, cara. Entendeu? Muito bacana, cara. E como é que... eu vou entrevistar aí como é que ficou os outros projetos. Já tá. A gente vai conversar. A gente vai conversar. Essa caneca é sua, tá bom? Obrigado. Se não ganhasse nada, nunca mais ia voltar. Valeu, galera. Esse foi o 8º episódio do Diodone TV. Todas as segundas-feiras, às 19h30, no canal do Diário de São Paulo. Hoje foi com o empresário Caio Fleshman. Valeu, galera. E até o próximo, hein? Sucesso é ser feliz.